Nessa aula eu vou falar sobre como formar preço de venda. Então, nós vamos ver em primeiro lugar como encontrar o preço perfeito, a matemática por trás do preço e a ferramenta de formação de preço que eu criei especialmente para esse treinamento gratuito. Vamos começar então com como encontrar o preço perfeito. Bom, uma das frases que eu mais escuto quando começo alguma aula sobre formação de preço é a seguinte: mas Renan, o meu preço já está alto. Se eu aumentar ainda mais, aí sim que eu não vendo. Bom, em primeiro lugar, quando a gente trata de formação de preço, quando a gente trata de estudar os custos envolvidos em prestar um serviço ou em vender um produto, a gente não está falando necessariamente de aumentar preço. Algumas vezes nós vamos precisar aumentar os preços, outras vezes diminuir, outras vezes nós vamos precisar fazer os dois e outras vezes nós vamos utilizar essa ferramenta de formação de preço para saber o que está pesando mais nesse preço, o que está custando mais caro. Talvez é o fornecedor, talvez é a ineficiência da operação como um todo, talvez o volume de vendas está muito baixo. Então, esse estudo dos custos vai nos ajudar a entender onde agir para melhorar a competitividade da empresa. Então, falando de como encontrar o preço perfeito ele tem que fazer sentido para o mercado e também tem que fazer sentido a matemática, tem que fazer sentido para a sua empresa. Então eu criei uma ilustração bem simples para te mostrar como isso funciona. Em primeiro lugar, se a gente focar somente no mercado, ou seja, se nós escolhermos o preço, definirmos o preço, olhando somente o mercado, você vai vender, mas não vai lucrar. Se a gente definir o preço olhando somente para a sua empresa, você não vende, e provavelmente no final das contas não vai lucrar porque você não vai atingir um volume de venda suficiente. Então o preço perfeito ele está nessa intersecção. Ele leva em consideração os interesses do mercado, aquilo que o mercado aceita pagar pelo seu produto ou serviço, e ele leva em consideração os interesses da sua empresa, ou seja, é uma margem que vai gerar resultado financeiro para a sua empresa. Quando você encontra essa intersecção, você vende e lucra. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a matemática por trás do preço. Nós temos duas formas, dois cálculos principais para estudarmos preço e para estudarmos custo. Uma delas é margem de lucro, a maioria das pessoas já conhece, e outra delas é o markup. Em primeiro lugar, antes da gente passar para o cálculo de margem de lucro e de markup, eu quero te mostrar como não calcular. O problema aqui não é o cálculo em si, mas a interpretação, e você já vai entender o que eu quero dizer com isso. Todo o preço de venda de um produto ele é composto de dois elementos. O primeiro deles são custos e o segundo deles é lucro. Então, custo mais lucro é igual ao preço de venda. O difícil aqui é nós separarmos o que é lucro e o que é preço de venda e interpretar da maneira correta. Então, vamos supor que você revenda um produto e esse produto tem como custo total R$ 375. E nós vamos adicionar um lucro sobre esses R$ 375. Então, o que a maioria das pessoas fazem, e agora eu quero deixar bem claro, eu vou te mostrar como não calcular. A maioria das pessoas fazem o seguinte: para encontrar o preço de venda, simplesmente pega o custo e acrescenta 25% ou qualquer outra porcentagem sobre o custo. Então, R$ 375 mais 25% é igual a R$ 468,75. Ou seja, supostamente, esse cálculo iria gerar 25% de margem de lucro. Supostamente. Agora, eu vou calcular qual é a real margem de lucro. E não se preocupe se você não entender como funciona todo esse cálculo agora, porque logo em seguida nós vamos ver em detalhes. Então, é o preço de venda menos o custo, dividido pelo preço de venda. Então, 468,75 menos 375, dividido pelo preço de venda. Então, 468,75 menos 375 vai dar, como resultado, 93,75. Se eu pegar esse 93,75 e dividir pelo preço de venda, que nós encontramos no cálculo anterior, R$ 468,75, nós vamos chegar à margem de 20%. Nota que não é o cálculo que está errado aqui, mas sim a interpretação.
Nós temos que ter o cálculo certo e a interpretação certa. Você pode adicionar a porcentagem que você quiser em cima do custo. Isso não tem problema nenhum. Isso não necessariamente está errado, adicionar uma porcentagem sobre o custo. Isso não está errado. O problema é como nós interpretamos essa informação. Se nós adicionarmos 25% sobre um custo, isso não é igual a 25% de margem de lucro. Como a gente acabou de ver, se nós adicionarmos, nesse exemplo, 25% sobre o custo, isso vai ser igual a 20% de margem de lucro. Tudo bem? Então, recapitulando, não é o cálculo que está errado, é a interpretação. E o que eu vou fazer agora é te mostrar como funciona exatamente o cálculo da margem de lucro e também como funciona exatamente a interpretação desse cálculo. Vamos lá. Então, para começar, quando eu vou utilizar a margem de lucro, Renan? Bom, nós vamos utilizar a margem de lucro quando? Primeiro, eu sei por quanto eu quero vender, eu já sei qual é o preço que eu vou colocar na etiqueta, eu já sei quais são os meus custos totais, e aí eu quero descobrir qual é a minha margem de lucro. Eu quero saber se eu vender a R$500 e se os meus custos totais forem R$375, quanto eu vou ganhar nessa venda? Nesse caso, quanto eu vou ganhar nessa venda em porcentagem seria a nossa margem de lucro. Então, eu vou utilizar a margem de lucro quando eu quero encontrar justamente quanto eu vou ganhar em porcentagem em cada uma das operações de venda. Então, vamos lá. Vamos montar o cálculo de uma maneira visual para você entender. Mais uma vez, todo o preço de venda é formado de custo e lucro. Lucro mais custo é igual ao preço de venda. Vamos supor que, mais uma vez, o nosso custo desse produto seja de R$375. Se eu quisesse vender esse produto a R$500, é só eu fazer a conta. R$500 menos R$375 de custo, logo, eu iria lucrar nessa venda R$125. Esse cálculo é fácil, é um cálculo de menos, é uma subtração, simples. Porém, eu quero saber em porcentagem quanto eu estou lucrando. Nesse caso, eu quero saber qual é a minha margem de lucro. Então, vamos fazer a conta. A fórmula é muito simples, essa que está aparecendo aqui embaixo. Margem de lucro igual preço de venda menos custo dividido por preço de venda. Nota que, quando eu tenho algo entre parênteses, eu preciso resolver primeiro o que está entre parênteses, para depois resolver o resto da equação. Então, o que eu vou fazer agora é pegar essa fórmula e montar com os dados que nós temos na nossa representação gráfica. Então, vamos lá. Cálculo da margem de lucro. Acabei de colocar a fórmula. Preço de venda menos custo dividido por preço de venda. Então, qual é o preço de venda nesse gráfico que está no centro da tela? R$500. Então, R$500 menos R$375, que é o custo, dividido por R$500. Ótimo. Agora, se eu fizer 500 menos 375, eu vou ficar com R$125. Agora que eu encontrei esses R$125, eu vou dividir pelo preço de venda. Então, a resposta vai dar 0,25. Eu acho bem interessante você fazer na calculadora para acompanhar, fazer esse passo a passo que eu estou fazendo aqui na tela. O que eu preciso fazer agora, esse 0,25, ele já é uma porcentagem, só que ele está no formato decimal. A gente não costuma ler porcentagem em formato decimal. Nós costumamos ler porcentagem com o sinal de %. Então, tudo que a gente precisa fazer é multiplicar 0,25 para transformar da representação decimal para a representação de porcentagem. Então, vamos multiplicar por 100 e a nossa margem de lucro é 25%. Em outras palavras, se eu tiver como custo total R$375, se eu vender esse produto por R$500, vai me gerar de lucro, essa operação, R$125. Qual é a minha margem de lucro em porcentagem? Acabamos de fazer o cálculo e descobrimos que a margem de lucro é 25%. Agora eu quero fazer algumas considerações a respeito desse cálculo que nós acabamos de fazer. Bom,
Essa fórmula que você viu, ela pode ser usada tanto para calcular a margem de lucro bruta como margem de lucro líquida. O problema dessa fórmula é que, se utilizarmos apenas o custo direto da mercadoria, estaremos calculando o lucro bruto desse produto. O que eu quero dizer com custo direto da mercadoria e com lucro bruto? Se eu paguei para o meu fornecedor R$ 375 por esse produto e eu vender ele por R$ 500, o meu lucro bruto, como nós vimos no exemplo passado, seria de R$ 125 ou 25%. Lucro bruto. Esse lucro bruto precisa ser suficiente para pagar despesas administrativas, comissões e assim por diante. Ou seja, eu preciso ter um volume de vendas alto para que esse lucro bruto acumulado da venda de diversos produtos seja suficientemente grande para poder pagar todos os meus gastos fixos. Para calcularmos o lucro líquido, nós precisamos encontrar o valor que representa o total de custos desse produto, isso incluindo gastos fixos, variáveis, comissões e impostos. Em outras palavras, o cálculo para nós encontrarmos o lucro bruto ou o cálculo para nós encontrarmos o lucro líquido, a fórmula é exatamente a mesma. Preço de venda menos custos dividido pelo preço de venda. Exatamente a mesma. O que vai diferenciar se o resultado vai ser lucro bruto ou se vai ser lucro líquido é o que nós incluirmos como custos. Se nós incluirmos apenas o custo direto, o custo do produto, nós estaremos encontrando o lucro bruto. Se nós incluirmos todos os custos da empresa, nós estaremos encontrando o lucro líquido. O problema é, como encontrar o valor que representa o total de custos? Afinal de contas, eu não posso pegar um aluguel de R$ 5.000 e colocar como custo. Ou seja, a minha venda sempre vai gerar prejuízo. Ou, na maioria das vezes, vai gerar prejuízo. Porque eu vendo produtos de R$ 500. Se o meu aluguel é R$ 5.000, pronto, já não deu certo essa conta. A solução é ratear esses custos, dividir em pequenas partes e colocar uma porcentagem que representa o aluguel dentro desses custos. E para isso, eu criei uma ferramenta para auxiliar a gente a fazer todos esses cálculos. E eu vou te mostrar logo nos próximos slides. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o markup. O markup é uma outra ferramenta de formação de preço, de estudo de custos, que nós vamos utilizar quando eu sei quais são os meus custos, eu sei quanto eu quero lucrar em porcentagem e eu quero descobrir qual deverá ser o meu preço de venda para cobrir todos os meus custos e gerar o lucro desejado. Então, vamos fazer o mesmo passo a passo que a gente fez anteriormente com a margem de lucro, porém agora com o markup. Mais uma vez, todo o preço de venda é composto de custo e lucro. E vamos imaginar o mesmo valor de R$ 375 como custo desse produto que eu quero vender. Porém, agora eu não sei por quanto eu quero vender. Eu sei quanto eu quero lucrar sobre esse custo de R$ 375. Então, o cálculo que a gente precisa fazer para encontrar qual é o preço de venda que eu preciso colocar na etiqueta, a fórmula para encontrar esse preço, é essa daqui que está aparecendo. É o seguinte, preço de venda é igual ao custo dividido por 1 menos 0, e aqui, após essa vírgula, nesse espacinho em branco, eu vou colocar a margem de lucro. Como assim, Renan? A margem de lucro era antes, agora a gente está calculando o markup. Exatamente. O markup é para formar o preço de venda, é para eu descobrir por quanto eu preciso vender, para no final dessa venda eu gerar uma porcentagem de lucro, eu gerar uma margem de lucro. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. Em outras palavras, o markup vai englobar também a margem de lucro. Só que o markup a gente vai utilizar para construir o preço. O cálculo da margem de lucro, o preço já estava construindo. Você mesmo definiu um preço de R$ 500. Nós estávamos utilizando esse método, margem de lucro, só para encontrar quanto de resultado em porcentagem aquela venda estava gerando. Então, vamos fazer a conta bem passo a passo, bem tranquilo, tá? Primeiro passo, preço de venda igual ao custo dividido por 1
menos 0, e aqui após a vírgula nós vamos colocar a margem de lucro. Quanto nós desejamos lucrar. Então, vamos supor que nós desejamos lucrar 25% sobre esse custo de R$ 375. Então, a conta vai ficar exatamente assim. Preço de venda igual R$ 375 dividido por 1 menos 0, e após a vírgula nós colocamos exatamente 25. Por que 25? Porque é quanto nós queremos lucrar sobre o preço de venda final. Vamos continuar. Preço de venda igual a 375. Se você fizer a conta aí no seu celular, 1 menos 0,25, se você fizer esse cálculo, o resultado vai dar 0,75. O que eu vou fazer agora, que eu resolvi o que está entre parênteses, e isso eu preciso resolver por primeiro, o que eu vou fazer é pegar 375 e eu vou dividir por 0,75. Se você fizer esse cálculo, você vai chegar ao preço de venda de R$ 500. Então, vamos continuar montando o nosso gráfico. Agora, R$ 375 é o custo e o meu preço de venda é R$ 500. Quanto eu estou lucrando nessa venda? Vamos fazer o cálculo. Esse cálculo é muito simples. Lucro é igual ao preço de venda menos custo. Lucro é igual a R$ 500, que é o preço de venda que eu já tinha descoberto no cálculo do markup, menos R$ 375, que é o custo. Logo, o meu lucro é de R$ 125. Então, eu posso substituir lá em cima pelo meu lucro. Assim como a fórmula da margem de lucro, o cálculo do markup exige o conhecimento de todos os custos envolvidos na operação. O cálculo de todas essas variáveis à mão pode se tornar um pouco complexo, principalmente para empresas industriais, que têm diversas variáveis envolvidas. Por isso, eu preparei uma ferramenta que irá fazer todos os cálculos para você automaticamente. Eu tenho certeza que agora, nessa altura dessa aula, você já entendeu como funciona o markup, como funciona a margem de lucro, mas talvez você deva estar se perguntando: Renan, quando que eu uso o markup e quando que eu uso a margem de lucro? Bom, eu já tinha falado isso anteriormente em alguns slides passados, mas eu fiz questão de fazer esse slide justamente para você ter claro quando usa um e quando usa outro. Eu vou deixar todos esses slides aqui na descrição, na seção de material de apoio, para você fazer o download, mas principalmente esse slide que você está vendo, eu vou deixar ele separado para ficar mais fácil para você imprimir, para você ter bem claro, porque se você não entender quando usa a margem de lucro e quando usa o markup, você não vai conseguir utilizar a ferramenta de formação de preço de maneira eficaz. Você vai estar toda hora voltando e fazendo várias outras perguntas. Então, tenha bem claro quando usa um e quando usa o outro. O que a gente vai fazer agora é ir lá para a planilha de formação de preço lá no Google Planilhas. Você pode acessar essa ferramenta clicando no link que está aqui na descrição, na seção de materiais de apoio. Se você não tiver bem claro como funciona todo o mecanismo das ferramentas do Google, Google Drive, Google Planilhas e Google Docs, eu recomendo que você assista a aula sobre ferramentas de produtividade do Google. Ela também vai estar aqui na descrição. Uma vez que você entende todo esse mecanismo por trás, você não tem dúvidas e isso vai tornar o teu trabalho muito mais ágil para você trabalhar e utilizar todas essas ferramentas no seu dia a dia. Antes de começarmos a trabalhar com a planilha, eu tenho uma consideração importante a fazer. O meu objetivo com essa ferramenta é ajudar o maior número de empresários a formar preço de maneira correta. Por isso, eu precisei investir em simplicidade da ferramenta. Ou seja, eu entendo que essa ferramenta não vai se adaptar 100% às necessidades de todas as empresas e de todo mundo que está me assistindo. Na minha consultoria, eu crio ferramentas de formação de preço específicas para cada cliente. Então, se você for do ramo da indústria, do e-commerce, da prestação de serviço ou do comércio em geral, e você precisar de uma ferramenta de formação de preço exclusiva para você, que leve em consideração tudo referente à sua empresa, eu posso te ajudar com isso. É só você assistir o meu estudo de caso, que está logo algumas aulas à frente,
e nesse estudo de caso você vai aprender um pouco mais sobre como funciona a consultoria e todas as soluções que eu ofereço para a gestão de pequenas empresas. Agora sim, vamos passar para a planilha. Muito bem, já estamos aqui na nossa planilha e a primeira coisa que nós precisamos fazer é vir aqui em arquivo, fazer uma cópia e salvar essa cópia no seu próprio Google Drive. Então você pode colocar assim, ó, ferramenta de formação de preço, traço o nome da sua empresa. Nós precisamos fazer isso porque nessa planilha que você acabou de abrir, você não vai poder fazer nenhuma edição nela. Isso porque ela é um modelo. Nós precisamos criar uma cópia desse modelo e salvar essa cópia no seu Google Drive. Então é isso que eu vou fazer. Cliquei aqui em OK. Se você tiver dúvidas do porquê é preciso fazer isso, tem uma aula aqui na descrição chamada Ferramentas de Produtividade do Google. Eu recomendo que você assista para você entender como funciona todo esse mecanismo. Se talvez estiver muito grande ou muito pequeno a visualização na sua tela, você pode mexer no zoom aqui para ficar melhor para você. Eu vou esconder essa barra de ferramentas para a gente poder trabalhar. Então vamos começar a trabalhar com a nossa ferramenta de formação de preço. Nota que nós temos algumas seções, no caso parâmetros da empresa, custos variáveis e assim por diante, e a gente vai ver uma por uma até o final, que é a análise de custo, e a planilha está configurada de uma maneira para ficar fácil e intuitivo, nós sabemos o que é preciso fazer em cada seção. Todas as células que estão marcadas em amarelo, elas vão influenciar diretamente no cálculo, tanto do markup quanto da margem de lucro. Então qualquer valor que nós colocarmos ou excluirmos, nós vamos estar alterando esses valores e os resultados de markup e de margem de lucro. Todas as células que estão em branco, nós podemos fazer alterações. Por exemplo, despesa fixa 1, nós podemos alterar para o nome da despesa e assim por diante. E todas as células que estão em cinza, elas são resultados, elas são totalizadores. Dessa maneira, com essa formatação, fica claro, nós entendemos o que cada célula está fazendo, qual é a função de cada célula. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui na seção parâmetros da empresa é preencher o faturamento médio. E aqui já pode surgir o primeiro problema. Renan, que número eu coloco aqui? Às vezes a minha empresa fatura 40 mil reais, às vezes fatura 60. O número que nós precisamos colocar aqui é o número que representa a realidade da sua empresa. Isso significa que não pode ser uma meta e não pode ser o pior mês que você já teve. Eu recomendo que você faça uma média dos últimos 3 meses de faturamento para representar a realidade de hoje da sua empresa. Eu vou colocar um número fictício de 50 mil. Se você não tiver esse número, se você não tiver essa média exata, infelizmente você vai ter que fazer uma estimativa. Isso é melhor do que não formar preço, do que não ter referência nenhuma. Então, faça uma estimativa e de hoje para os próximos meses você já aprendeu a como fazer lançamentos no VHSIS. Desse modo você vai ter o faturamento exato, você vai poder ter esse número 100% que representa a realidade da sua empresa. Então eu coloquei 50 mil reais e a primeira coisa que eu vou fazer é alterar o nome dessa despesa fixa para aluguel, por exemplo. Aluguel, e eu vou colocar o valor do aluguel. Todas as outras despesas você pode dar nome para essas despesas para ficar organizada a sua planilha. Para não demorar muito, eu vou deixar só como despesa fixa 2 e eu vou preencher só alguns valores aqui. Se por acaso você tiver mais do que 10 despesas fixas, você não precisa incluir linhas aqui. Isso porque a gente corre o risco de perder alguma fórmula e de bagunçar um pouco a planilha e talvez isso possa alterar o cálculo do markup e de margem de lucro se não for bem feito. Então eu recomendo, se você precisar de mais linhas, você pode colocar assim, ó, outras despesas fixas. E aí colocar o total dessas despesas fixas que acabaram sobrando aqui no final. Eu vou colocar alguns números fictícios aqui, só para a gente ter alguns dados para poder calcular. Vou botar aqui R$500, R$500 e aqui 250. Pronto. Então, aqui nós já temos o total de gastos fixos, como você está vendo, e nós temos o seguinte, relação gasto fixo faturamento.
36,5%. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu pegar todos os meus gastos fixos e dividir pelo faturamento, eu vou chegar em 36,5%. Eu vou pegar minha calculadora aqui para a gente fazer esse cálculo. 18.250 dividido por 50 mil. O resultado vai estar, é uma porcentagem, porém uma porcentagem no formato decimal. É diferente dessa que está sendo mostrada aqui. Então, o que nós precisamos fazer é multiplicar por 100. Desse modo, nós estamos transformando a porcentagem em formato decimal para o formato de porcentagem. Nesse caso, 36,5%. Como é que a gente interpreta esse número? Se eu faturar 50 mil reais em um mês, 36,5%, ou seja, 18.250 reais, vai só para pagar despesas fixas da minha empresa. Acabamos de preencher a seção Parâmetros da empresa e o que a gente vai fazer agora é preencher custos variáveis. O primeiro custo variável eu vou colocar aqui como imposto simples. Próximo eu vou botar taxa de cartão. E o próximo eu vou botar aqui comissão, por exemplo. Esses aqui eu posso apagar para ele não atrapalhar. E o simples eu vou botar em torno de 6%, taxa de cartão 3% e comissão 5%. O simples, a gente vai colocar, a gente precisa consultar o nosso contador para saber quanto nós pagamos de imposto. A taxa de cartão pode surgir um problema aqui também. Renan, eu tenho duas maquininhas, uma delas eu pago 2%, 2 e alguma coisa, outra eu pago 4%, 4,2%. Qual número eu coloco? Você pode fazer uma média e colocar a média aqui. Se você vende muito mais na maquininha menor, você pode colocar a porcentagem dessa maquininha menor, ou se você não tem certeza, você pode colocar a taxa mais alta de cartão que você paga. Isso porque no preço de venda, ele já vai ser formado levando em consideração o pagamento dessa taxa de cartão. Se você não vender no cartão, vender no dinheiro, esses 3%, esses 4% vai ser acrescentado no seu lucro. Em outras palavras, se você colocar a taxa de cartão mais alta e tiver um custo mais baixo, isso vai ser acrescentado no seu lucro. Se você colocar uma taxa de cartão mais baixa e por acaso vender em uma maquininha que é pago 4% ou 5%, essa diferença de porcentagem vai acabar saindo da sua margem de lucro. E a comissão eu coloquei em torno de 5%. Então, o total de custos variáveis aqui está dando 14%. Basicamente é a soma de 6 mais 3 mais 5. Acabamos então a seção de custos variáveis e a gente vai vir agora para custos diretos. E aqui a gente tem custo unitário 1, nós temos o preço desse custo unitário 1, quantidade e um total. Então vamos colocar aqui, por exemplo, custo do produto. Isso é o que nós vamos pagar por um fornecedor de produto. Então compramos o produto, determinado produto, e nós pagamos para esse fornecedor, por unidade, R$ 75. Então, nota que se eu não colocar nada aqui na quantidade, o total não vai ser preenchido e nem o total aqui embaixo. Então eu preciso colocar a quantidade. Se por acaso eu tiver que pagar o frete ou tiver qualquer acréscimo de embalagem ou qualquer outra coisa, eu posso colocar frete aqui, posso digitar o valor do frete, mais uma vez não foi preenchido nada aqui no total, então eu preciso colocar 1 para ele fazer essa multiplicação de uma unidade vezes R$ 5,00 e vai dar o total de R$ 5,00 aqui. E aí, R$ 75 mais R$ 5,00, ou seja, o custo do produto mais o frete, vai dar um total do custo direto desse produto de R$ 80. Todos esses custos unitários, caso não tenha mais custos, eu posso apagar. Se você está fabricando algo, por exemplo, você pode detalhar toda a matéria-prima que está compondo esse produto. Então, por exemplo, se você está fabricando cortinas, por exemplo, você pode colocar a matéria-prima, pode colocar o valor da matéria-prima e quantas unidades dessa matéria-prima é utilizado para fabricar uma cortina. E aí vai chegar no total, ou seja, você consegue compor kits de produtos com essa seção de custos diretos. Ou seja, essa planilha vai funcionar se você é uma indústria ou vai funcionar se você apenas revende produtos
e não precisa ter esse trabalho de fabricar e entender cada detalhe dos custos de fabricação. Então temos um custo total de produto de R$ 80. E agora a gente vai começar com essa seção do markup para entender exatamente tudo o que está acontecendo, qual é o mecanismo por trás. Alguns minutos atrás você aprendeu a como calcular o markup com a fórmula mesmo. Aqui a planilha, ele está fazendo exatamente aquele cálculo que a gente fez alguns minutos atrás, porém levando em consideração todas essas informações, que na verdade é todas essas informações a respeito de parâmetros da empresa, custos variáveis, custos diretos, é isso que torna um pouco complexo o cálculo para a gente fazer na mão. Então a planilha está fazendo exatamente o mesmo cálculo, está utilizando uma fórmula muito parecida que a gente usou alguns minutos atrás, porém de forma automática, levando em consideração tudo isso que a gente acabou de informar para a nossa ferramenta. Então vamos supor que a gente queira lucrar 25%. Assim que eu der Enter, eu já vou ter o meu preço de venda. Vamos interpretar isso daqui, vamos ler linha a linha e entender o que está acontecendo. Está acontecendo o seguinte: se eu vender um produto a R$ 326,53, esse valor vai ser suficiente para pagar um pedaço, pagar uma porcentagem dos meus gastos fixos, vai ser suficiente para pagar imposto, taxa de cartão e comissão, vai sobrar dinheiro para eu pagar os R$ 75 para o meu fornecedor, mais R$ 5 de frete desse produto, e vai me gerar 25% de lucro. E nota que esses 25% é 25% do preço de venda e não do custo. Ou seja, você vai estar lucrando 25% de R$ 326,53. Em outras palavras, você vai estar lucrando R$ 81,63 nessa venda. Se a gente pegar o preço e tentar encontrar quanto é 25%, a gente vai chegar exatamente no valor que ele está dando aqui como lucro. Então, você informando quanto você quer lucrar, essa seção do markup já vai entregar qual vai ser o lucro em reais e já vai entregar qual vai ser o preço de venda. E agora tem outra informação muito importante, que é essa célula aqui. Está escrito markup e aí está dando um número, 4,0816. O que é esse número? Esse número é o markup. Esse número ele é um índice que, se multiplicado pelo custo direto, nós vamos chegar no preço de venda. Eu vou repetir. O markup é um índice que, se a gente pegar o custo do produto, nesse caso é R$ 80, se eu pegar R$ 80 e multiplicar pelo markup, que é o índice, eu vou chegar no 326,53. Vamos fazer o teste? Vou pegar minha calculadora aqui, vou pegar o custo total, que deu R$ 80, e eu vou multiplicar R$ 80 por 4,0816. Eu vou dar Enter. 326,53, porque aqui ele acaba arredondando para mais. Ou seja, o markup ele pode ser utilizado para formar preço de maneira rápida, sem que a gente precise ter uma planilha na nossa frente. Por exemplo, se você quiser terceirizar a formação de preço para um funcionário, você não precisa passar essa planilha para ele. Você precisa montar toda essa estrutura e encontrar qual é o markup. Dessa maneira, você vai falar para o seu funcionário o seguinte: você vai pegar o custo de um produto, qualquer custo, e vai multiplicar por 4,0816. Por que a gente precisa utilizar todas essas casas depois da vírgula? Se a gente multiplicar, por exemplo, eu vou pegar 80 vezes 4,08. Eu não vou utilizar o 16. Nota que, se eu não utilizar 4 casas depois da vírgula, ele vai dar uma diferença de apenas 13 centavos. É uma diferença pequena, porém, se a gente estiver formando preço de produtos que tem um custo muito maior, essa diferença pode ficar maior ao longo do tempo e isso pode gerar algum resultado, algum impacto no final do mês. Por isso a gente utiliza 4 casas depois da vírgula. Nota que o markup só é 4,0816 porque a gente tem essa estrutura de empresa. Se a gente mexer qualquer coisa nos parâmetros da empresa,
nos custos variáveis ou na lucratividade, a gente vai acabar alterando o markup. Então, por exemplo, se eu alterar a minha lucratividade de 25% para 20%, eu tenho um novo markup. Se eu conseguir economizar, por exemplo, na despesa fixa número 9, se eu não tiver mais essa despesa, se eu apagar ela aqui, ele vai mudar em alguns pontinhos o markup. Por exemplo, se outra despesa fixa aumentar de 1.500 para 2.000, eu vou ter outro markup, e assim por diante. Ou seja, se eu modifico o parâmetro da empresa, custo variável ou lucratividade, eu modifico o markup e, consequentemente, eu modifico o preço de venda. A única coisa que não vai influenciar no markup é o custo direto. Por exemplo, eu vou apagar esse, vou apagar esse aqui, vou apagar esse aqui e vou mudar de 75 para 50. Você vai ver que o markup não vai ser alterado em nada. Isso porque, se eu pegar qualquer custo, seja ele R$ 25, e multiplicar pelo markup, eu vou chegar no preço de venda de R$ 84,74. Se eu pegar um custo de produto de R$ 200 e multiplicar por esse mesmo markup, eu vou chegar no novo preço de venda. E assim por diante. Tudo bem? Então, encerramos a seção markup. Vamos passar agora para a seção de margem de lucro. Nota que, enquanto a seção markup, tudo que a gente precisava informar é qual é a lucratividade e a ferramenta vai nos entregar qual é o preço de venda para gerar determinada lucratividade. Na seção margem de lucro, nós informamos o preço de venda. É diferente, você viu na aula. E a ferramenta vai nos informar qual vai ser o resultado, se nós iremos lucrar ou não e quanto. Então eu vou colocar aqui como exemplo R$ 200 e vou dar Enter. Pronto. Nós temos que o nosso lucro em reais vai ser R$ 49,00 e a nossa margem de lucro vai ser de 24,5%. Em outras palavras, se eu vender um produto a R$ 200, isso vai ser suficiente para pagar um pedaço das minhas despesas fixas, pagar todos os gastos variáveis e pagar o fornecedor do produto, que no caso é R$ 50 de custo direto do produto. Um fato importante aqui, o markup, essa seção, não influencia na margem de lucro. E a seção margem de lucro não vai influenciar em nada o markup. Então eu posso deixar zerado aqui e ainda ter o cálculo da margem de lucro correta. Ou eu posso apagar a margem de lucro e ter o cálculo do markup correto. Então essas duas seções são independentes. Vou deixar R$ 200 aqui, vou botar 20 aqui. Ótimo. Agora que a gente já preencheu toda a parte inicial da nossa ferramenta, a gente vai rolar um pouquinho aqui para baixo e a gente vai conhecer a análise de custo. E como eu havia falado, muitas pessoas, quando eu começo uma aula de precificação, me dizem a seguinte frase: Renan, o meu preço já está alto, se eu aumentar ainda mais, aí sim que eu não vendo. E é por isso que eu criei essa seção de análise de custo, para a gente entender tudo que está compondo o custo do nosso produto, tudo que está deixando caro o nosso produto, tudo que está roubando competitividade. Então, aqui nessa seção nós temos o preço de venda, nós temos despesas fixas, custos variáveis, custo direto e lucro. Então, se eu vender um produto a R$ 200, em torno de 36,5% vai para pagar despesa fixa. Em torno de 14% vai para pagar variáveis, 25% vai para pagar o custo direto e 24,5% vai ser de lucro. Vamos entender cada detalhe. Tem um outro ponto importante que você precisa saber antes de começar essa análise, que é o seguinte: esses dados aqui que você está vendo, e inclusive esse gráfico, você percebeu que eu não preenchi nada nessa seção de análise. Isso porque ele está pegando as informações da margem de lucro. Então, se eu alterar a margem de lucro, o preço de venda para R$ 250 e der Enter, nós vamos alterar toda essa parte de análise de custo. Então, em outras palavras, o markup não vai influenciar na análise de custo. A margem de lucro, o valor que você colocar aqui
e todos os valores que você configurar em custos indiretos, parâmetros da empresa e custos variáveis, tudo isso vai influenciar na análise de custo e vai influenciar no gráfico. Vou colocar aqui R$200. Agora vamos entender linha a linha. O preço de venda, como eu já havia falado, ele puxa aqui da margem de lucro. As despesas fixas, que é 36,5%, ele está puxando da onde? Ele está puxando dessa parte aqui, ó, 36,5%. Então, o que a ferramenta está fazendo? Ela está fazendo basicamente o seguinte. Ela está pegando 36,5% de R$200. O nome técnico para isso é fazer o rateio dos gastos fixos. O que está acontecendo aqui é que a gente está dividindo esses gastos fixos, que é 18.250, nós estamos transformando em uma porcentagem e essa porcentagem está sendo cobrada, digamos, desse produto que tem um preço de R$200. Por isso ele está dando R$73 de despesas fixas. Os gastos variáveis é muito parecido. Ele está puxando daqui, ó, 14%. Então, 14% do preço de venda vai para gastos variáveis, que é 6% para simples, 3% para taxa de cartão e 5% para comissão. Somando tudo isso, nós vamos ter de gastos variáveis R$28. O custo direto, ele simplesmente está pegando daqui. Então, se eu mudar para R$55, ele já vai alterar aqui para R$55. E aí ele vai me entregar uma porcentagem. Ele está dizendo que 27,5% do meu preço de venda vai só para pagar o custo direto do produto. O quanto eu paguei para o meu fornecedor. Vou voltar para R$50 aqui e nós temos 25%. E aí a calculadora faz todo esse cálculo para encontrar qual é a margem de lucro. No caso, se eu vender um produto a R$200 e descontar todos esses custos, vai me sobrar no final das contas R$49 de lucro líquido, ou seja, 24,5%. Um outro fator importante é nós entendermos esse gráfico. Esse gráfico mostra o quanto cada linha de custo está pesando no preço do produto. Em outras palavras, se R$200 é muito caro para vender algo, digamos que eu queira vender a 150. Vamos ver se vai dar certo. Se eu tentar vender esse produto a R$150, eu vou ter uma margem de lucro de 16%. Vou tentar colocar aqui R$125. Ótimo, deu 9,5%. Digamos que o mercado está praticando o preço entre 120 a 130. Então, eu quero estar na média do mercado, nem mais caro, nem mais barato. Como você viu aqui, a margem de lucro ficou muito menor do que a que nós tínhamos encontrado primeiramente. E o motivo de ter esse gráfico é justamente para tentar entender o que está pesando mais nesse preço. Nesse caso, despesa fixa tem 36,5% de peso e o custo direto tem 40% de peso. Custo variável 14% e lucro 9,5%. Então, se eu quisesse aumentar o meu lucro sem aumentar preço, eu posso trabalhar em duas variáveis. A primeira delas, como você já deve imaginar, é no custo direto, comprando em maior quantidade ou negociando com o fornecedor. Então, digamos que eu negociei com o meu fornecedor para comprar um lote maior desses produtos, ou, por exemplo, pagar à vista ou qualquer outro tipo de negociação. Digamos que eu consegui 10% de desconto, então ao invés de pagar R$50, eu vou pagar R$45 nesse produto. Vamos ver o quanto esses R$5 de desconto vão afetar a margem de lucro. Vamos ver. A nossa margem de lucro, que antes era de 9,5, passou para 13,5. Então, já teve uma melhora expressiva apenas com R$5 de desconto. Outra estratégia que nós podemos fazer é, como você deve imaginar, reduzir gastos fixos. Nesse caso, nós temos 36,5% do preço de venda indo só para pagar despesas fixas. Vamos ver como é que a gente pode trabalhar nisso. Como você deve imaginar, se eu simplesmente deixar de ter uma despesa fixa, por exemplo, a despesa fixa 8, se eu conseguir reduzir ou eliminar ela, isso vai ter um impacto na lucratividade.
eu vou simplesmente apagar ela aqui, e essa daqui de 2.000 eu vou reduzir para R$1.000. Nós começamos com um lucro de 9,5, passamos para 13,5 e agora com uma redução de despesas fixas nós fomos para 16,5. Sem aumentar preço, só negociando com o fornecedor e trabalhando nos nossos custos fixos, nós já estamos aumentando a nossa lucratividade. E o último ponto que nós temos, o último fator que nós temos para aumentar a nossa lucratividade é o quê? É vender mais. Então, se eu estou vendendo R$50.000, se eu conseguisse vender R$60.000, porém, mantendo a minha mesma estrutura de gastos fixos, sem aumentar isso, eu vou ter uma economia. Vamos ver como é que funciona nessa porcentagem, vamos ver na prática. Se eu vendesse R$50.000 e tiver 16.750 de gastos fixos, essa relação é 33,5%. Vamos tentar aumentar R$5.000 no faturamento para ver qual vai ser o impacto. Então vou colocar R$55.000 de faturamento com a mesma estrutura de gastos. De 33,5 vai ir para 30,45. Vamos ver agora qual vai ser o impacto disso na lucratividade. Passou para 19,5. Então nós quase que, na verdade, nós dobramos o lucro fazendo alguns ajustes. Eu entendo que nem sempre é fácil fazer esses ajustes, fazer essas economias. Porém, o que você acabou de ver é como melhorar o preço sem necessariamente, melhorar a lucratividade sem necessariamente aumentar o volume de vendas. E o bom dessa planilha é que você pode ver o que está pesando mais no preço, com base nesse gráfico, e pode fazer simulações para ver o quanto uma economia que parece pequena pode impactar na lucratividade de cada um dos seus produtos. Um último ponto que eu quero te passar é realmente a respeito dos custos variáveis. Você deve imaginar que se nós conseguirmos economizar com taxa de cartão ou economizar com comissões ou qualquer outro custo variável, isso vai ter um impacto direto na margem de lucro. Vamos supor que nós conseguimos economizar na taxa de cartão de 3% para 2%. Nota o que vai acontecer com a margem de lucro, pode ser aqui, 19,5%, que na verdade é a mesma margem de lucro daqui e a mesma que está sendo mostrada aqui no gráfico. Vamos prestar atenção nesse ponto. Se eu economizar apenas 1% em taxa de cartão, vamos ver o impacto. Isso mesmo, se eu economizar 1% em taxa de cartão, eu vou ter exatamente 1% de aumento de margem de lucro. Isso acontece porque esses custos são variáveis. Então, 13% de custos variáveis é 13% de R$ 125 e assim por diante. Então, se esses custos aumentarem 1%, a sua margem de lucro, adivinha, vai diminuir em 1%. Se você conseguir reduzir esses custos variáveis, nem sempre é fácil, mas se você conseguir reduzir em 1%, esse 1% vai ser diretamente repassado para a sua margem. E agora eu gostaria de saber de você. Esse conteúdo, essa aula foi útil para você? Foi útil para sua empresa? Abriu seus olhos para problemas, para oportunidades? Deixa um comentário aqui abaixo desse vídeo me contando o que você achou desse conteúdo. Eu vou fazer o possível para responder todos os comentários desse treinamento gratuito. Meu nome é Renan Sassi e até a próxima aula.